que é possível ler 40 livros em menos de 4 anos, do zero? Hoje eu vou te mostrar a minha lista e o método que eu tô usando para não desistir no primeiro calhamaço. Ano passado, eu li 83 livros, entre audiolivros no trânsito, livros no Kindle, eu devorei muita coisa. Mas eu percebi que quantidade não é repertório. Por isso, eu decidi criar esse desafio de 40 livros antes dos 40 anos. São 40 obras que eu julgo fundamentais e eu me recuso a chegar aos 40 anos sem ter tido essa experiência. Como eu tenho 35 anos e meio, basicamente, que eu faço aniversário em maio, tenho cerca de 4 anos para concluir essa lista. Parece fácil para quem já leu 80 livros no ano passado, mas não me julgue e não se engane. A gente está falando aqui de Dostoiévski, Victor Hugo e calhamaços que exigem muita estrutura, foco e muito planejamento. Eu vou mostrar para vocês aqui a planilha que eu fiz, que vai me ajudar nesse meu desafio e também é a maneira com que eu consigo organizar as minhas leituras e saber quais livros que eu já tenho, como que tá, quantos livros eu já li, o que eu achei de cada livro. Então eu vou voltar aqui para a tela do computador e vou mostrar para vocês. Bom, gente, então aqui tá a minha lista dos 40 livros para ler antes dos 40 anos. Eu tenho aqui vários tipos de livro, então ano passado, no final do ano, eu já comecei com Ana Karenina e com Defeito de Cor. Esses aí eu já dei check aqui na minha lista, mas a gente tem aqui o Conde de Monte Cristo, a gente tem Guerra e Paz, que é o que eu tô lendo, a gente tem Corcunda de Notre Dame, tem algumas outras coisas, tipo A Dança da Morte, do Stephen King, Livro do Desassossego, Fernanda Pessoa, que acho que esse vai ser bem desafiador, Mulherzinhas. Então aqui é uma lista grandinha de coisas. Algumas eu já fui ticando conforme eu fui lendo ou ouvindo, né? Então já fui dando check. Então aqui os que eu estou lendo, eu coloco um asterisquinho na frente. Deixa eu ver se eu acho. Então aqui o Guerra e Paz, né? Eu coloco um asterisco. E o. Cadê? Aqui, Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago, também tá com asterisco, que é um que eu estou lendo. Então, dito isso, vamos lá para minha lista de organização. Então, eu venho aqui para o meu Notion. Eu vou disponibilizar essa planilha para vocês, mas fica até o final do livro que eu vou mostrar como. Então, aqui, gente, eu basicamente coloco todos os livros que eu gostaria de ler, independente da minha lista dos 40 livros antes dos 40. Então, tem coisa contemporânea, tem coisa clássica, tem todo tipo de livro aqui. Então, aqui no começo são os que eu já li, né? Então, eu tenho numerado aqui para por uma ordem dos que eu fui lendo, a sequência que eu fui lendo, e eu coloco aqui uma data de início e uma data de finalização do livro. Aqui o título, e aqui sempre lembrando que o Notion, quando a gente clica aqui no Open, ele me abre uma opção aqui, tanto para preencher a mesma tabela que eu estou vendo ali, quanto para inserir comentários. Então, isso me ajuda muito a lembrar tudo que eu li, né? Então, aqui eu coloquei tipo de livro, se ele é um e-book ou se é um audiolivro. Então, aqui dá pra gente ver. Então, tem o livro impresso também, ou se é um artigo. Às vezes eu leio alguns artigos que eu gosto de colocar aqui também, que são bem relevantes. O status, né? Então, se eu já tô lendo, se eu já terminei, se ele tá em progresso, ou se eu desisti, porque também tem essa opção. Às vezes a gente começa a ler e não consegue terminar ou não gosta, e a gente desiste. Acho que esse ano eu já desisti de um aqui, ó. Esse aqui da Carmen Dolores. Eu coloco também aqui o autor, né? Quem que é o autor, quantas páginas tem o livro e quantas horas, né? Por exemplo, aqui no audiolivro, aqui tá em 804 minutos. Porque depois no fim do ano, eu passo essa minha tabela do Notion pro Excel e eu consigo fazer alguns gráficos ali, trabalhar com os dados mais facilmente. Aqui a gente também tem a categoria, né, que eu julgo que mais se adequa a cada livro. Então, também já deixei uma lista aqui. Aqui na avaliação também coloquei as estrelinhas e quando é favoritado, daí eu coloco a carinha com coração. E aqui listas. Aqui é mais para o meu controle. Então, se for fazer uma lista de livros policiais, aí eu só venho aqui e filtro por policial, que aí eu sei todos os livros
que eu acho que se encaixam nessa lista de policial, por exemplo. Então, essa é a minha tabelinha que eu uso para fazer as minhas leituras e como que eu vou me organizando, né? Porque aqui eu tenho quando eu começo, quando eu termino, e eu já coloco aqui nas datas de início, mais ou menos quando que eu quero começar a ler esses livros, né? Eu tô um pouco atrasada aqui na minha leitura, porque eu peguei férias, eu fui viajar, então dei uma atrasada aí na minha rotina. Mas eu tô lendo ensaio sobre a cegueira hoje e tô lendo Guerra e Paz. A data de finalização aqui do Guerra e Paz tá dia 31/3, né? Então, vamos ver se a gente consegue finalizar. Eu coloquei Guerra e Paz na minha meta ali do 1 ano em 12 semanas, que é um vídeo que eu já coloquei aqui no canal. Vou deixar o card aqui para vocês verem, porque eu acho que é bem interessante, é um método para a gente conseguir atingir algumas metas. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha e ver se funciona para você. E aqui eu coloco mais ou menos quais as datas que eu gostaria de estar lendo esses livros também, tá? Então, aí aqui, gente, eu vou colocando. Às vezes eu vejo alguns audiolivros lá que eu gostei, eu já vou colocando aqui na minha lista também, mas eu vou intercalando o audiolivro, né? Então aqui não tá numa ordem assim que eu vou ler, nem escutar. E aqui os e-books, alguns aqui que já tem páginas são os que eu já tenho. Então eu vou controlando assim para não comprar livro repetido, por exemplo, né? Às vezes a gente vê alguma promoção e quer comprar e para não comprar os livros repetidos. Então, essa última Kindle Week que eu comprei alguns, preciso atualizar aqui a minha listinha. Bom, muita gente me pergunta como que eu consegui ler 83 livros no ano passado. Acho que o segredo é a versatilidade. Então, eu não teria lido tanto se não fossem os audiolivros, por exemplo. O Audible me ajudou muito nessa minha construção de repertório aí do ano passado. Então, eu fui fazendo ajustes na minha rotina para poder encaixar as leituras e os audiolivros que eu queria, né, ler aquele ano. E sempre, gente, eu tenho metas, mas às vezes você entra numa ressaca literária ali que você não consegue ler um clássico, por exemplo, e aí você pega um livro mais contemporâneo, uma coisa mais leve para você ler. Então, isso tá tudo bem também, entende? As metas, elas estão aí, mas não quer dizer que elas não podem ser modificadas ao longo do ano, né? Então, para cumprir esse meu desafio dos 40 livros antes dos 40 anos, eu pretendo usar essa mesma estratégia e ir intercalando com audiolivros. Eu sei que tem muito livro que não dá para escutar no audiolivro, que é mais complicado, mas eu acho que muitos ali funciona bem. Por exemplo, A Metamorfose do Franz Kafka não é um livro tão longo, não é um livro tão difícil, então funciona bem no audiolivro, funciona bem para mim. Então, por exemplo, Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, não funcionou no audiolivro, então eu realmente tenho que pegar o livro ali e ler tradicionalmente. Então, acho que aí vai se adequando à experiência que você tá tendo. E tudo é válido, né? E agora eu queria saber de vocês, o que vocês preferem? Ler 100 livros muito leves ou ler 5 livros clássicos e muito difíceis? Então, se você quer construir esse repertório comigo e também se inspirou nesse desafio aí dos 40 antes dos 40, eu vou deixar a minha lista de livros lá no nosso grupo do Telegram. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Entra lá, a lista completa vai estar lá. E você não precisa fazer a minha lista, é só para você se inspirar e fazer a sua lista aí dos 40 livros, 50, 60, quantos você quiser, até a idade que você quiser também. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilha com quem você acha que vai fazer super sentido esse vídeo também. Beijo e até a próxima. Bora começar um desafio?